Eu costumo dizer que isso é uma grande furada, né? O empresário começa agora no digital, aí quer logo contratar uma agência full service, com tráfego pago, social media, produção audiovisual, design, enfim. E daqui a um mês, 2 ou 3 meses, não tem resultado nenhum. Mas mal ele sabe que ele foi na corda das agências, né? Que obviamente estão ali para vender um produto e não respeita a jornada do cliente. Isso é a maior frustração que o empresário pode ter, né? Fala, Creator, tudo bem com vocês? Eu sou Roberto Vieira, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, o Fala Creator. Se você está chegando agora, ou pelo YouTube, ou então ouvindo a gente aí no Spotify, já fique sabendo que aqui é o local certo para você dominar algumas técnicas sobre o digital, tentar melhorar o desempenho da tua empresa nas redes sociais, e quem sabe também se aventurar no audiovisual. Aqui rolam vários insights bacanas. E olha, hoje a gente vai falar especificamente com você, dono de agência, ou então você que tá criando uma agência assim agora e tá com o seu primeiro cliente e às vezes vai um pouco afoito, né, Fred? E vai logo de carrão de cena, toma, tem todos esses serviços, aproveite, pague a gente, e o resultado... O famoso eu quero vender. Eu disse, calma, meu amigo, você vai vender. O famoso quero vender, mas o resultado não sabe se vai vir. Exatamente. É mais sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas, claro, antes, eu quero mostrar para vocês, né? A gente está aqui na agência, né? Na UD Creative. Para quem não sabe, a UD Creative é a responsável pela produção desse podcast. Podcast que você pode levar para onde você quiser, para sua casa, fazer um podcast, de repente, em outro planeta, Júpiter, Marte, enfim, você pode. A UD Creative tem uma estrutura muito legal, móvel, e que pode fazer com que você faça diferença, de fato, numa solução sobre podcasts, por exemplo. Então, se você quiser também, por exemplo, redes sociais, né, Fred? A UD Creative, ela é muito boa nisso, né? Principalmente para te posicionar, tu queres ser autoridade no mercado. Isso aqui é muito importante para quem quer convidar pessoas para debater temas, né? Então, a gente tá aí para isso. Perfeito. Então, pensou em soluções de audiovisual, gerenciamento de conteúdo, ou então estratégia de conteúdo nas redes sociais. Enfim, se você tem uma empresa agora e está precisando de uma equipe de marketing digital para poder te ajudar a crescer no digital, melhorar o desempenho das redes sociais da tua empresa, vender mais, ou então se você está querendo virar uma autoridade, nós somos especialistas em criação de conteúdo criativo e humanizado. E com certeza isso vai te ajudar a alavancar as vendas ou então alavancar o teu perfil nas redes sociais, beleza? Então já segue logo aqui, olha, somos a UD, segue, dá uma olhadinha nos nossos trabalhos. E eu conto com a sua contratação. Seduz o cliente, não era sobre isso. Seduz o cliente. Mas enfim, gente, sem mais delongas, hoje a gente vai falar sobre a jornada do cliente. Claro, eu trouxe aqui Fred Campos, que é o diretor comercial da UD Creative. Fred, estou muito feliz por a gente conseguir gravar esse episódio. A semana tá muito corrida. A gente tá no meio da guerra aqui enquanto tá gravando esse podcast. Tá rolando ali a sala de guerra, né, da equipe, mas a gente tá aqui no meio. É verdade. E a gente vai falar sobre um tema muito legal, porque foi um problema que a gente encontrou recentemente aqui na UD, né? Não um problema da UD, tá, gente? Um problema que a gente encontrou com alguns clientes que até então estavam sendo mal assessorados, digamos assim, né? Que é sobre a jornada do cliente, que é algo fundamental em qualquer rede social. O que acontece? Esses problemas eles surgem por falta de processos, né? Quando um processo dentro de uma empresa ele é bem estabelecido, não existe sombras em relação a dúvidas, a jornada do cliente que ele necessita, a estrutura da esteira de produtos que tu tem ali disponível para ti. Tudo isso parte da falha nos processos, ok? Isso é muito importante que a gente frise. E os processos eles são justamente para embasar esse degrau, essa escada que o teu cliente vai subir rumo a esse caminho que ele vai direcionar para a evolução dele no digital. Algo que eu vejo que é muito comum quando a gente vai na nossa primeira reunião, porque, assim, para entender, as pessoas têm que respeitar os seus processos, porque não é só o cliente que tem uma jornada. A jornada começa muito antes de você entrar em contato com esse cliente. Não é só chegar, contratei um serviço de audiovisual, vou gravar uns 5 vídeos por semana para vocês, beleza. É só chegar e gravar? Não, não é assim. Não, intrinsecamente todo negócio ele tem um processo, ele tem um passo a passo. Se hoje em dia, inclusive você, cliente médico, cliente dentista que está assistindo com a gente, se alguém te liga e diz quanto é tal serviço, eu quero, sei lá, clarear o meu dente.
Eu quero estirar meu dente. Ah, você pode vir aqui para fazer uma avaliação? Eu disse, não, eu quero só saber quanto é. Eu não vou conseguir te dizer esse preço de cara. Sei uma tabela básica de mercado, mas eu não posso fazer isso sem avaliar a situação do cliente, o estado de saúde dele. No audiovisual, não é diferente. Muita gente chega perguntando, cara, quanto custa o material de vocês? Sempre essa Quanto custa um pergunta. videozinho? Quanto custa uma artezinha? Eu disse, vamos fazer o seguinte? Vamos marcar uma reunião, conversa comigo, me explica o teu problema e aí eu vou poder te direcionar com o que de fato tu precisa. Isso é o spin selling. É uma ferramenta que se utiliza dentro das vendas para que tu entenda o teu cliente, consiga captar ali. É como se fosse uma terapia. Tu conversa com ele e tu orienta ele a entender o próprio problema, a gravidade da não resolução daquele problema e tu oferece a oportunidade ali, que é a solução. Com certeza. E geralmente, por que a gente está tocando nessa questão da jornada do cliente? Ah, porque os clientes que entraram em contato com a gente começaram a falar sobre os seus dramas, onde envolvem, né, relacionamento com outras empresas no qual ofereceram esses serviços até então. Por que isso acontece? Hoje, ainda bem, graças a Deus, a internet evoluiu bastante. Evoluiu muito. E assim, as informações correm de uma maneira exacerbada, onde a gente tem que acompanhar o movimento das coisas, irmão. E aí, o cliente fica tentado por vários serviços. Ah, o tráfego então quer dizer que vai fazer eu vender mais. Ah, o social media, então, ele que vai organizar o meu feed. Ele só organiza feed. O social media é um cara que faz esse tipo de serviço. Mal ele sabe que essa profissão social media nem existe. O social media é um setor que tem vários outros setores incumbidos de outras responsabilidades. Polêmicos. Polêmico, mas isso é um bate-papo com outro podcast. Vamos deixar isso aí na Vamos gaveta. vamos maturar essa conversa. Mas enfim, e aí, como a informação ela é muito rápida e ao mesmo tempo, acredito que volátil, por que volátil? Ela vem e vai de uma maneira rápida, só que a pessoa, o que fica na pessoa é aquilo que ela quer escutar. Resultado, venda, e as pessoas vendem isso. Elas vendem isso. E o que é que acontece? Agora, o TDAH, mano, eu já meto um assunto, já entro no outro, a gente vai parar em outra parada, Vai mano. indo que eu tô segurando a linha aqui enquanto tu vai jogando. É uma viagem, qualquer coisa tu chuta a minha canela aí, joga a garrafa d'água, enfim. Só pra tipo, o papo é jornada do cliente. Mas tá vendo de ver o parar, bate-papo? Não, mas é muito importante essa parte que tu tá falando justamente por isso. Porque o cliente que a gente atende, o empresário, ele tem dores. E essas dores são a falta de vendas, é a falta de tempo de criar o conteúdo, é o posicionamento dele como figura de autoridade. Então, tu pensa, tu tá ali no deserto quente, sem nenhuma vista de uma miragem que seja, e chega alguém te oferecendo um copo com bebida lá dentro dizendo que é água. Tu acha uma lâmpada mágica. Rapaz, a solução de todos os meus problemas na minha frente, ele vai aceitar. É óbvio que ele vai aceitar, né? Essas promessas que o marketing digital, que ele vem trazendo, né, vamos chamar os gurus da internet? Às vezes o que sai dessa lâmpada mágica que ele acha é um guru. E Deus te livre de te esbarrar com um cara desse, porque ele vai te prometer mundos e fundos, ele vai dizer que vai melhorar as tuas vendas, vai melhorar o teu desempenho, mas ele não te deixa a par desse processo que ele vai fazer. O que é que ele vai utilizar para isso? Né? E isso é muito ruim. O cliente ele entra ali no escuro e ele só quer saber de resultado no final. E ele tá certo, o dinheiro dele, ele tá investindo ali. Ele tá dando a empresa dele, os sonhos dele na tua mão. Aí o cara vai lá e, infelizmente, não consegue, ele desperdiça. Né? Isso sem falar que o mercado ele tá muito inchado já. Mas, claro, quando a gente fala de internet, é bom a gente ter aquela consciência. Não é o mercado que está inchado, são muitas pessoas que estão em busca de uma segunda oportunidade profissional, estão se aventurando, tem outras pessoas que realmente são autoridade no assunto e vão te ajudar, só que é muita gente. Quando a gente fala de internet, é uma gama de oportunidades, e aí o cliente, por exemplo, o empresário, dono de uma sapataria, ele vai ver uma opção de pessoas que trabalham com o serviço que ele está querendo. Agora, achar o profissional capacitado que vai entender de fato a necessidade daquele cliente e trazer a solução para ele são outros 500. É como se fosse uma pescaria, né? Ele vai encontrar dentro daquele mar ali... pegar uma piaba. Ele vai encontrar ali no meio do caminho dele... Estralhoto da vida. Exatamente.
Às vezes ele vai jogar ali e depende da isca. Vamos dizer que essa isca é o budget do cliente. Claro, ele vai olhar ali principalmente com relação ao investimento dele, né? Eu tenho tanto para investir. É isso que eu tenho, é isso que eu posso pagar. E chega a pessoa, é isso que você não pode pagar, eu quero. Eu te prometo isso e aquilo outro. Aí ele vai acreditar, pô. Ele não tem conhecimento sobre aquilo. Ele aceita, vai lá e na hora que ele puxa a rede, vem um monte de piabinha. Aí disse, eu te prometi peixe, eu não te disse qual era. Vendeu. O peixe, vendeu o peixe. Errado, mas vendeu. Esse que é o problema, entendeu? É falta de transparência. Tu falaste sobre o mercado, ele tá muito inchado. Eu concordo. Estão surgindo muitos profissionais, muitas pessoas buscando oportunidade na internet, e isso é muito bom. A internet, ela tem que ser acessível a todas as pessoas, né? As IAs, hoje em dia, elas estão surgindo justamente para isso, para facilitar a vida das pessoas e ser acessível ao conhecimento, à informação, à tecnologia. Isso é muito bacana. Agilidade. Exatamente. Hoje tu pode fazer um curso na internet e se tornar um profissional do marketing digital somente assistindo no YouTube. Todo o conhecimento está ali disponível. Qual que é o problema? Esses profissionais que não se especializam nisso, né? São os profissionais que vão mais a fundo. Porque quanto mais alto é a necessidade do teu cliente, é o ticket desse teu cliente, mais exige de ti uma especialização. Exige de ti que tu vá atrás de cursos na área, exige de ti que tu comece a fazer investimentos em mentorias, em imersões. Então, E validar também aquilo que tu tá estudando, aquilo que tu tá aprendendo. Exatamente. Validar esses métodos é importante também. E isso exige que seja um profissional diferenciado. E esse profissional diferenciado, conforme ele vai evoluindo, né, ele começa a cobrar mais caro por isso. Vamos colocar assim, não é caro, é o valor dele. É um valor correto que ele cobra justo às capacitações que ele está fazendo. Só que o cliente passa a ver aquilo como caro. Aí vai lá e faz um investimento em um outro profissional que prometeu mundos e fundos por R$ 500. Aí é complicado. E aí ele vai ter um resultado de R$ 500. Exato. Esse é o papo. Esse é o ponto. Então, o que acontece aqui na UD? Né? Eu vou trazendo um pouquinho para nossa realidade. A gente chega e recebe muitos clientes traumatizados. A gente é quase uma clínica de apoio. Uma terapia. Somos psicólogos do digital. Exatamente. A gente recebe muitos clientes, né? Muitas empresas aqui que já tiveram experiências negativas com esses profissionais. Então, o que a gente faz? Me diz o que aconteceu. Que eu te direi o que não irá acontecer mais. Primeiro, vamos fazer a primeira pergunta. O que te prometeram? Essa é de praxe. Me prometeram postagem, 9 postagens nos stories, 3 postagens no feed diárias. Atendimento full service 24 horas no WhatsApp. Não te preocupa que as tuas vendas agora são por minha conta. E a partir de agora, R$ 600 mensal. Eu fiquei assim, rapaz, te prometo. Sabe aquele rapaz, tá certo isso? Mano, cara, só falta botar tipo uma bola de ferro no pé e dar chicotada. Porque é impossível, humanamente impossível alguém estar disponível 24 horas. Qual é o problema de quem cobra assim? Quem cobra esse tipo de valor? Desvaloriza o profissional da área, né? Óbvio, a galera tá lutando para se valorizar, né? Mediante toda a capacitação que eles fazem. E ao mesmo tempo tu engana o cliente. Onde tu pega uma demanda tão alta ali que tu não vai conseguir suprir. Então, não tem respeito algum pela jornada do cliente, né? O cliente, ele passa a acreditar que aquilo ali que tu faz é o teu preço. É aquilo ali. Eu não vou te pagar mais por isso. Ainda que muitos profissionais hoje em dia, por exemplo, começam a trabalhar no ramo como social medias e não fazem contrato. Então, eles não estão seguros de que a qualquer momento aquele cliente pode largar eles. Exatamente. Por inexperiência, né? Mas aí ele chega e ele quer mostrar serviço. E com mostrar serviço, ele disse, eu vou gravar os teus vídeos, eu vou fazer as tuas artes, eu vou fazer o teu tráfego pago Só também, que uma hora pode cansa, ficar né? tranquilo. E cansa. Uma hora cansa. Cansa porque é uma sobrecarga muito grande. E tu oferecer um monte de serviço ali para aquele cliente, sem explicar que talvez ele nem precisasse de tudo aquilo ali naquele momento, né? Uma das ferramentas mais populares hoje em dia é o tráfego pago, que eu acho que é um assunto que vale a pena bater, porque está popularizado. As pessoas elas estão criando consciência em relação à necessidade do tráfego pago, que é uma ferramenta importantíssima. Muito, muito importante. Principalmente para quem está entrando, né, no meio de vendas, para quem quer alcance. Vender mais também, né? Alcance. Qual que é o problema? Nem todo cliente está pronto para fazer tráfego pago. Tem cliente que chega aqui na UD, porque eu vi que vocês fazem tráfego pago e eu queria fazer essa gestão com vocês. Eu disse, vamos conversar, vamos marcar uma reunião. Usa o spin selling, que é aquela estratégia de vendas ali de consciência do cliente.
trago ele para a conversa e começo a olhar a rede social do cliente, a estrutura comercial dele, o atendimento, o processo que ele tem instaurado dentro da própria empresa dele. Quando eu identifico tudo isso, eu digo, tipo, eu não faria tráfego para você agora. Eu prefiro não pegar o cliente do que aceitar aquele dinheiro ali dele e frustrar duas pessoas, ele e a mim. Porque eu não vou conseguir os resultados que eu quero e ele também não vai ter o resultado que ele quer. Só que quem vai sair o culpado dessa história? Eu, que assumi a responsabilidade de mudar aquele formato da empresa. Então, se você não está pronto para fazer um tráfego e tem uma estrutura por trás disso, não faça. Né? É o que a gente recomenda. Eu te confesso que quando a gente lida com o cliente, a sensação que eu tenho quando a gente recebe um novo cliente, né, que é sempre bom, eu lido como um relacionamento. É um relacionamento onde tu tem que cuidar, tu tem que sonhar o sonho daquele cliente, tu tem que ficar imerso à realidade dele para que as coisas saiam de acordo com a realidade dele, com a verdade dele e, claro, adaptando isso para o digital, porque não há nada melhor do que tu transparecer a tua verdade no digital do que realmente mostrar como você é de fato. Não parecer ser alguém, ser igual a outra pessoa. Então, quando a gente passa a verdade para esse cliente na rede social, é um trabalho, assim, é êxito no trabalho, basicamente. E como é que a gente consegue isso? Através do relacionamento. É trocando ideia, é conversando, é ajudando, o fato de ficar disponível para aquele cliente no momento de trabalho, ouvir de fato, e assim entender a rotina dele e depois fazer uma reunião, fazer um balanço e realmente botar na ponta do lápis. Olha, eu acho que nesse início tu precisa disso. Ah, é só produção audiovisual. Beleza, vamos só montar, vamos só criar produção audiovisual. E eu acredito que também uma parte de um trabalho de social media para poder organizar estrategicamente essa tua jornada inicial, né? Uhum. É importante tu entender o tempo de cada cliente. Aqui na UD, quando a gente recebe alguém, o relacionamento ele inicia desde a primeira mensagem até o final desse processo, a execução, né? A postagem, por assim dizer. Olha, muita atenção, viu? Muita atenção. Agora o Fred Campos vai expor o processo aqui da UD, que é claro, é muito legal e é muito bom de se compartilhar, porque aí a gente vai ver poucos. Não vou falar que a UD é perfeita, aqui também a gente tem os nossos problemas. Nós somos humildes, nós temos os nossos problemas, mas hoje os nossos clientes eles são muito bem cuidados, porque a gente preza muito por relacionamento. E aí esse processo agora que tu vai falar, acho que pode até abrir a mente das pessoas que realmente estão investindo nesse meio, estão entrando no digital, não sabem como lidar com os clientes, com as contas, enfim, e acabam fazendo um trabalho ruim. A UD hoje em dia ela foi fundada e no nosso rebranding também estabelecemos 3 pilares básicos, né, da nossa construção, que é a criatividade, o crescimento e o relacionamento. O relacionamento ele é um pilar tão importante porque eu não quero mentir para te vender. Isso é muito importante que seja dito. Eu quero te vender a minha verdade para que tu também transpareça para os teus clientes a verdade que tu tens dentro da tua empresa. Porque as pessoas hoje em dia elas compram de pessoas, elas querem se conectar com isso. Elas querem ver aquela realidade ali aplicada no teu serviço e no teu produto. Nada mais além disso, né? Então não adianta eu passar uma mentira para ti, para tu mentir lá na frente e criar um personagem que não existe dentro do teu negócio. E o nosso relacionamento ele começa desde a primeira mensagem, com uma mensagem criativa, uma mensagem acolhedora, depois uma apresentação pessoal de quem é que está te atendendo e o cargo dessa pessoa. Ela te convida para uma reunião, te coloca aqui com a gente num lugar muito confortável, te oferece um café do Starbucks. Só Starbucks Só aqui, Starbucks pai. aqui. Investimento é altíssimo em café da Starbucks. A gente senta, a gente conversa, entende a história da pessoa, quando ela pensou em começar essa empresa, tudo bem alinhado. É uma relação, é um relacionamento que está começando, né? E isso, a base de qualquer relacionamento é confiança. Depois disso, a gente fecha a parte comercial, entra na parte criativa, que vai estudar o teu negócio, vai estudar o mercado, vai fazer um benchmark ali completo em relação a preços, diferenciais que tu pode ter. Em seguida, execução, né? É importante que a gente respeite esse processo, é o processo da agência e também o processo do nosso cliente. Porque às vezes esse cliente chega e não é o momento dele de contratar a agência. E tá tudo bem. Em algum momento ele te conheceu, tu foste honesto com ele, tu fez um orçamento para ele, tu abriu as portas da tua casa e disse quando você estiver pronto, volte.
Você que está entrando agora no meio do marketing digital e está começando com a sua empresa, é importante que você tenha na sua cabeça duas coisas. Nesse processo, não sacaneie ninguém, não engane ninguém, não passe por cima de ninguém. O mercado está aí, o mercado ele é democrático e se você fizer um bom trabalho, não tem segredo, cara, não tem segredo. Se você fizer seu trabalho da maneira correta e trazer resultado, quer dizer, fizer de uma maneira correta, o resultado vai vir. Não tem, é uma matemática de fato. Cara, trabalha na moral. Oferece o serviço, não engana, não mete o olhão. Eu sei que o cliente está agoniado, mas tenta fazer uma leitura do cliente para que ele não cometa nenhum erro. É muito fácil tu vender um serviço que resolve problemas para pessoas que estão desesperadas para resolver esses problemas. É muito fácil. Só que tem uma frase interessante. Tu tens um poder ali na tua mão. Né? O poder, ele corrompe? Não. O poder, ele seduz. Ele não corrompe ninguém. Então, vai de ti, da integridade da tua empresa, ser seduzido ou não. Não cai nessa. Tu que tá ouvindo aqui com a gente, que é da agência, que é prestador de serviço do mercado digital, entende o teu cliente, conversa com ele, entende o ponto que ele está passando ali, né? No caso, o momento do cliente, entende? E aí sim tu oferece o que ele precisa de fato. Não vende tudo para encher o orçamento em relação a card, a postagem, a story. Talvez ele não precise. Explica para ele quais são as ferramentas, seja honesto na venda do teu trabalho, na execução desse serviço, e eu te garanto que a vida ela devolve essa honestidade que a gente trabalha. Primeira reunião foi o sucesso, e aí agora a gente vai para etapa 2, né? Etapa 2, orçamento. Nossa, é a hora que o filho chora e a mãe não vê. Mas a gente tenta fazer esse momento sem tensão nenhuma. Porque se tu tensiona um cliente ali, ele já fica, vai sair caro, vai sair caro, vai sair caro. Não, primeiro, só acha caro quem não entende o serviço, não entende o produto, não entende de fato a necessidade. Então tu já falhou. Claro, aqui a gente vai entrar numa outra conversa de venda e tal, tu pode puxar outro episódio vendas. Falar de venda, tu pode puxar aqui à vontade. Mas isso envolve contestar, né, desviar dessas barreiras que o cliente vai colocar, vamos chamar assim, para simplificar nesse episódio. Tu pegou esse diagnóstico, essa análise inicial, tu montou o orçamento e tu vai explicar para o cliente de forma detalhada as ferramentas que tu vai utilizar para executar aquele trabalho e o porquê ele precisa daquilo. De forma muito honesta, de forma muito sincera e sempre dando outras possibilidades. Nunca escreve um orçamento em pedra. Tu vai ter ali pelo menos umas 2, 3 opções do orçamento para começar. Tu coloca um cenário ideal, olha, seria lindo para mim ter esse quantitativo de material para poder executar esse trabalho. Mas a gente pode começar por esse aqui mais básico, para tu te ambientando, familiarizando e depois tu pode ir agregando outras coisas dentro do teu orçamento. Perfeito. Só lembrando, viu, gente, que esse passo a passo que a gente está dando aqui é para aquela empresa que está começando agora no digital, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma sapataria, vamos por exemplo da sapataria, tenho uma sapataria e eu não tô no Instagram, eu não tô em qualquer rede social, eu quero começar a vender no digital. Esse é o passo a passo. Lembrando que tem outros passo a passos para empresas que já estão há um bom tempo no digital e não estão tendo resultado. É aí que entra a questão do estudo estratégico para você reverter essa situação. Mas o que não é o caso aqui, beleza? Passo 3. Passo 3, contrato. Assinou o contrato, fizemos o fechamento, o cliente aceitou ali o orçamento que tu apresentou para ele. Fizemos a parte contratual e ele vai transicionar aqui dentro da empresa. É um rompimento de relacionamento. É um término. É um término. Ele sai da equipe comercial, a gente passa a bola para a equipe do criativo, né? Que vai fazer uma outra reunião agora. Parecem ser muitas reuniões, mas elas podem ser juntas em algum momento. Isso, às vezes são juntas. Isso otimiza o tempo do cliente, porque o empresário a gente sabe que não tem tempo. Os médicos que a gente atende também não tem tempo. Às vezes é tarde da noite que a gente está, no domingo que a gente está com eles. Mas são salvas as exceções. Com certeza. Então, assim, faz a transição para a equipe do criativo, onde ela vai entender, vai te dar um outro olhar em relação à criação. Mas ele já saiu da gente aqui com o comercial, certo? O comercial ele vai fazer o gerenciamento dessa carteira, desse cliente. Constantemente ali conversando dentro da UD. Como é que está esse cliente? Está conseguindo atender as expectativas em relação à demanda, né, que tu prometeu entregar para ele? Caiu água aqui na minha cara.
Sapo. Sapo. Deixaram aqui, mas enfim, foi pegadinha. Olha, minha cara tá toda molhada. Essa parte vai ficar legal no vídeo. Nossa. O cliente entrou na parte do criativo e a partir daí é só partir pro abraço, né? É isso, aí já entra comigo, né? Na parte do criativo, onde a gente vai realmente lidar, vai. Vamos dizer que a parte do comercial é como se o cliente estivesse ficando. É um momento de tá conhecendo, início de namoro e tudo mais. Tu tá ali, leva pro cinema, Leva pro cinema, toma um sorvetinho, uma pipoca, enfim. Mas aí quando entra na parte do criativo, aí o bicho pega. Aí é relacionamento sério, com anel de noivado, esse tipo de coisa. Porque eu, por exemplo, a gente precisa conhecer a fundo a realidade daquele cliente para quando a gente for produzir um conteúdo, por exemplo, um vídeo, não fugir da realidade dele, porque as pessoas vão identificar isso no vídeo. Vai falar, olha, tá forçado. Eu quero falar assim, porque é mais culto falar desse jeito, enfim, é toda uma história para fazer um vídeo de, às vezes, 20 segundos. A gente até tenta filtrar esse cliente lá no começo, dizer, olha, é a tua verdade, é a tua verdade. A gente sempre vai batendo nessa tecla. Não tente criar um personagem e tal. Pode funcionar pro teu negócio? Pode sim funcionar, mas vai ser mais difícil. O primeiro que aparece são os familiares comentando na foto. Olha, ele tá Né? blogueirinho. É, blogueirinho e tudo mais, olha. Olha, tá gravando vídeo, criadora de conteúdo digital agora. Tem essa galera. Algumas pessoas isso intimida. Tem gente que fica envergonhado com isso, né? Tem gente que não quer entrar no digital ou se vê forçado a entrar porque precisa, né? Porque uma coisa é tu ser uma autoridade aqui no mundo real. Mas as pessoas, elas te procuram na internet, elas querem saber quem tu é. Como tem profissional médico por aí que tem anos de mercado, mas se nesse exato momento eu indicar para alguém, tenho 2 médicos aqui para te indicar, a fulaninha de tal, que acabou de se formar, e o fulano já tem um tempo de experiência. Quando ela for no Instagram procurar esses médicos, ela vai procurar quem? Quem tem melhor avaliação, quem é melhor posicionado, quem mostrou autoridade referente àquele tema que ela precisa se consultar. Simpatia, papai, simpatia. A pessoa, ela não fala. Assim, a gente lida com pessoas e personalidades. E é claro, entre preferir, por exemplo, um médico que é totalmente arrogante, que não se posiciona de uma maneira adequada, sempre fica falando de uma maneira um pouco agressiva. Eu vou escolher um cara desse? Não, eu vou escolher uma pessoa que fale a linguagem que eu tô entendendo. Tipo, aí o que que acontece? Muita gente hoje, ela, tipo, eu sou do ramo da advocacia, então eu sou do ramo da medicina. Eu vou falar tecnicamente. Pra quê? Tecnicamente, se eu não fiz faculdade de medicina, eu não vou entender o que o cara tá falando. A gente tem que falar pensando da seguinte maneira. É igual linguagem de televisão, praticamente, mano. A gente fala assim pra Dona Mariazinha entender que não fez colégio e tudo mais, não fez escola e tal, e o PhD de Harvard entender. A gente tem que fazer uma linguagem simples. E quando a gente entra nisso, a gente corta palavras e facilita facilita a forma de falar. Simplifica. Esses insights muito vêm da gente, né? Com Aqui certeza. na agência a gente dá esse suporte para o cliente, quando a gente recebe conteúdos super técnicos ali, né, desse nosso cliente, a gente coloca para um formato que seja acessível. A internet, ela tem que ser acessível, né? Então, teus vídeos têm que ter legendas para as pessoas que não conseguem escutar. E para as pessoas também que gostam que às vezes tá no ônibus, quer ver um vídeo e vai botar altão para ver, não, né? Os caras vão lá, vão cortar teu fone de ouvido. A internet, ela tem que ser o mais fácil possível. Sim. Mas olha, a gente tá vendo só? A gente já tá entrando numa outra parada, mano. Então a gente vai ter que. Vamos pra etapa 3, né? Criatividade. Aí entra comigo na questão, né? Que pra gente identificar realmente a rotina daquele local, a rotina daquela pessoa, a verdade, como ela fala e tentar ao máximo seguir a verdade daquela pessoa. Ponto. E aí, um passo a passo que fica até para vocês, assim, que às vezes tem dificuldade de criar conteúdos, eu costumo fazer da seguinte maneira, tipo uma árvore com raízes. Por exemplo, eu coloco a árvore no meio e vou destrinchando. Por exemplo, ponho aqui estética. E aí, não, vamos lá, arquitetura. Vamos lá, arquitetura eu posso criar conteúdos humanizados, que aí entram histórias, entra também prova social, posso entrar vídeos de topo de funil, que é aqueles de transição de antes e depois. Crio também vídeos apreciativos. Posso fazer um vídeo de dicas para a questão mais da retenção. E também vídeos de venda, que é para realmente concretizar uma venda de repente. Ou seja,
eu vou montando a árvore, crio a árvore e vou montando as raízes. Olha, tipos de conteúdo que eu posso replicar, que eu posso fazer. Ou seja, um vídeo de antes e depois, por exemplo, tu pode fazer em vários locais. Ou então, em uma externa, tu pode fazer vídeos de antes e depois de 4 espaços. Ou seja, tu tem 4 vídeos de antes e depois. 4 vídeos de topo de funil. E aí tu vai montando. Tu entende? Então, em uma externa, por exemplo, que você pode ir no seu cliente, você pode fazer vários conteúdos. Basta o quê? Ter a criatividade e, claro, ter essa etapa 3. Porque a partir do momento que o cliente aprova, o cliente se identifica com aquilo que tu está sugerindo, aí sim, não tem mistério, mano. É sucesso. O resultado vai vir, porque a gente vai estar lidando com a verdade e o conteúdo vai ser feito porque o cliente está afim de fazer. Porque é uma coisa muito. É diferente da outra. Eu contratei uma empresa. Eu vou ser a porta-voz daquela empresa, vou ser a cara daquela empresa. E outra coisa é, tipo, eu contratei uma empresa, mas eu não quero aparecer. Então, tudo isso tem que estar alinhado na reunião 3, que é a questão da criação de conteúdo. E sem falar dos cards e tudo mais, que os temas são todos esmiuçados. Aí entra mais a questão da social media, né? E também da nossa CEO, porque elas ficam mais atentas. E do nosso designer também, que é o Diego. Então, e o cliente que ainda tem um serviço de estratégia ainda tem uma etapa 4, né? Vai até a etapa 3, né? Caso o cliente ele queira só esse momento da jornada. Mas tem a etapa 4, que é a parte de análise, né? Desse material, desse Que é um conteúdo. serviço que é muito importante ser divulgado nesse início de processo, que lida com a questão de conteúdos estratégicos, de estratégia pura na internet, né? Uhum. É interessante até pra gente falar de esteira de produtos, né? Aqui na UD a gente tem a nossa criação, a gente só executa, e tem a parte onde a gente assume a parte de estratégica, onde eu tenho que pensar o teu conteúdo e eu analiso o desempenho dele. Eu vou ver ali o tempo de retenção do público naquele teu vídeo, eu vou saber quais são os trend topics ali em relação ao conteúdo, à tua área, o que tá funcionando e por que tá funcionando. Vou tentar executar isso pra ti. Então, Mapa mental, tem tudo muito bem estruturado, recomendação de topo, meio, benchmarking. retenção. Tem um benchmarking ali também no meio, é tipo um manual completo para os clientes que optam, né, pelo serviço de estratégia, o que seria o passo 4. Já executamos, já postamos, agora a gente vai analisar isso, né, de forma... são métricas. A gente está aí... Nesse primeiro início, de uma maneira orgânica. Exatamente. É importante reforçar isso, né? A partir dessa análise, a gente vai fazer as recomendações de processo. Olha, entendi o teu perfil, tá performando legal, já estava no digital, tá bem posicionado, estamos crescendo? Ótimo, excelente momento. Vamos fazer um outro investimento? Vamos começar um tráfego pago? Ainda não tá bacana, a gente ainda não identificou o teu público-alvo, não tem uma audiência qualificada? Vamos ficar fazendo impulsionado no Instagram? Vamos entender como é que funciona, vamos fazer o passo a passo. Melhorar um pouco esse alcance, esse engajamento, aparecer mais, porque o impulsionamento do Instagram, os valores começam a partir de R$10, R$5, né, uma coisa assim, e eles te ajudam nisso, nesse processo de crescimento de seguidores, crescimento no engajamento, alcance, enfim, é muito legal. E aí a gente faz essa indicação como você acabou de falar. Só que aí entra numa outra parada, deu muito certo a nossa estratégia. Deu super certo pro cliente. O cliente está vendendo, então o cliente tá, de uma forma ou outra, tá monetizando, tá vendo resultado e quer investir mais. E aí? Agora o próximo passo é, tipo, o cliente já tem conhecimento em relação à tua esteira de produtos. Ele sabe o que tu ainda tem para oferecer e é importante, né, que o cliente do digital, ele sempre tenha algo mais para ele poder fazer esse investimento. Ou seja, se tu tem algo mais para oferecer, significa que tu não parou no tempo. Foi uma empresa que evoluiu, que cresceu, que adquiriu mais profissionais na tua equipe, que tem como oferecer mais soluções para ele, quer performar melhor? Vamos fazer um tráfego pago. Já estou fazendo, estou vendendo muito bem. Vamos evoluir? Vamos fazer um site? Vamos trazer esse teu negócio para um e-commerce? Vamos fazer uma coisa diferenciada? Vamos explorar o Google agora? Vamos entender e reposicionar a tua empresa? E daí para frente, continua evoluindo, continua oferecendo, a tua empresa vai se especializando também. É um processo muito importante. É um casamento, né? É um casamento que precisa passar por várias etapas. Claro, reforçando mais uma vez para você que pegou o bonde andando e tudo mais. Tá pegando o bonde andando, né? Porque esse episódio é gravado. Só lembrando, esse início de jornada do cliente é para aquele cara que está começando agora no digital, tá? Você, comecei agora, tenho nem sei se tem mais cyber aí, o meu cyber, eu quero trazer mais clientes para o meu cyber, para jogar não é Call of Duty, CS, jogar Counter-Strike, enfim, LoL, e aí eu quero trazer mais gente para poder
participar lá, para poder vender mais horas para pessoas. E aí, tipo, beleza, vamos lá e tal, tá começando agora com o perfil, vamos fazer esse processo. Então, isso é um processo para as pessoas que estão começando agora no digital, empresários que decidiram investir inicialmente agora no digital. A similaridade entre empresários que já estão no digital, né, é bem próxima a esse perfil. Claro, tem uma análise diferente, tem uma questão um pouquinho mais complexa em relação a entender os serviços que já foram feitos ali. Tu vai ter que fazer um diagnóstico em cima de um trabalho alheio, né? Então, é diferente a jornada. Então, é importante falar que esse processo que a gente está falando aqui, ele é para quem está começando, para quem desconhece essas ferramentas, quem está chegando aqui zerado com a gente. É isso. E não é uma fórmula, tá, gente? É bom deixar claro que não é uma fórmula, porque cada, cada perfil é um perfil. Não existem fórmulas mágicas na internet, né? Mágicas, pelo menos não. Existem fórmulas que você pode seguir para otimizar os seus resultados. Eu posso, volto a bater naquela tecla. Não prometa nada para o seu cliente se você não sabe que você pode cumprir. Porque existem imprevisibilidades aí no meio do caminho. Seja estratégico. Exatamente. E conheça muito bem o seu produto. Fala muito sobre isso, né, na internet. A gente ouve muito falar, né? Mas as pessoas não sabem o que é. A estratégia, de fato, não. O conceito básico de estratégia é tipo tudo que você faz que é pensado antes. Só que é difícil tu pensar em algo se você não conhece, se você não entende. Então, terceirize esse problema. É o que os empresários buscam fazer hoje em dia. Eles não têm tempo para aprenderem a se tornar gestores de tráfego, né? Mas eu posso terceirizar isso para uma equipe especializada que trabalha com isso, que acompanha isso, que tem anos de mercado, que tem cases de sucesso, que é muito importante. Então, sempre perguntar, sempre buscar saber mais de quem você está contratando é fundamental. Com certeza. E eu acredito que depois dessa aula, meu amigo, vocês têm que dar de uma surra aí de like, compartilhar esse podcast, porque é um assunto muito legal. Você que está escutando a gente aí no carro, no Spotify, continue ouvindo os próximos episódios, porque realmente o digital, assim, só nesse bate-papo já renderam 3 pautas para outros 3 episódios. Eu consigo abrir uma agência agora com a nossa conversa, com Uma agência montei uma paralela, estrutura. né? Falar sobre esteira de produtos, venda, tráfego pago, social media. E social media vai ser polêmico. Vai deixar esse episódio aí para um outro momento. Esse episódio eu vou ter que acionar os advogados, porque meu amigo, o bicho vai pegar. Mas é isso. Convidar a equipe jurídica para o próximo podcast. Com certeza, deixar bem aqui, botar mais, já que essa estrutura aqui cabe 4 pessoas, nada melhor do que uma advogada para estar aqui do nosso lado para nos defender de todos os males. Mas é isso, Fred, te agradeço por estar aqui com a gente. A gente tá em casa, né, mano? A gente tá aqui na UD. Mas assim, é muito bom ter você aqui pra gente trocar um pouco dessa ideia, porque às vezes é a dúvida de muitas pessoas, né? Principalmente de quem tá começando agora no digital e sonha em ter uma agência, sonha em criar conteúdo e, claro, entregar um resultado positivo para o cliente, ser conhecido por isso. Então, eu te agradeço por estar assim esclarecendo um pouco e trazendo insights, né, para a galera que está acompanhando a gente. Eu acho legal estar aqui justamente para elucidar, né, os nossos clientes em relação a isso e os futuros clientes também sobre esses processos que são importantes, né, para te proteger nesse mar que é o mundo digital em relação a profissionais que podem agir de má índole e para quem é do mundo digital também, para que ele possa ser educado em como lidar com esse cliente, como agir de melhor forma em relação a querer oferecer o seu produto. Como tu falaste antes, a internet é democrática, então é importante que todo mundo se trate bem, que seja um espaço ali de trocas, né? Honestidade em relação a quem vende, para que quem compra possa oferecer também para o seu próprio cliente. Perfeito. E para você que curtiu esse episódio, já segue logo o Fred. Como é que tá a tua rede social, Fred? _Fred_Campos. Nossa. Se você ainda não me segue, é só botar lá, só Robério. Tipo, sabe quando a gente fala assim? Só Robério. SOH Robério. Apenas isso. Você vai lá, vai me encontrar. Ou então é mais fácil seguir a gente, né? No Somos Aúde. @SomosAúde. É a nossa propaganda principal. Interage lá, engaja, que pra gente tá tranquilo. E continua acompanhando nossos conteúdos, porque sempre rola insights e bastidores das nossas gravações, das nossas reuniões estratégicas, e aí você aprende um pouquinho mais sobre esse meio digital. Beleza? Fred, fechou, né? Fechou. Perfeito. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por você que acompanhou esse episódio até o final. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui do Fala Creator. Vou ficando por aqui.
Tchau, tchau, Creator!